Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Escola Bíblica Dominical, Jovens Livres, 30 de junho de 2024. O nosso tema hoje é Vivam de modo digno do Evangelho. Eu peço aos irmãos que abram comigo a Escritura na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, dos versos 27 até o capítulo 2, verso 4, será a nossa leitura. Leamos. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida. Oremos. Querido e santo Deus, Pai Todo-Poderoso, seja engrandecido, seja exaltado, seja enaltecido o teu nome para todo sempre. Só o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor amado, por nos abençoar com mais uma oportunidade de reflexão na tua palavra. Que esse texto que acabamos de ler seja a tua voz falando ao nosso coração. Abra o nosso entendimento. Ilumina-nos com teu Santo Espírito. Nos ajude a compreender e, compreendendo, caminhar em obediência ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto original, o texto grego, começa essa passagem com a palavra mono. Esta palavra significa único. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que foi traduzido por viver acima de tudo de modo digno do Evangelho, é viver o Evangelho de modo único. Isso significa que
Aquele que confessa o Evangelho de Cristo Jesus precisa ter apenas uma postura: caminhar em um caminho. Não existem alternativas, não existem atalhos, não existem facilidades, mas o Evangelho é único. E aquele que o abraça deve viver de modo único, compatível com o caráter de Cristo Jesus. Paulo, depois, na passagem anterior que vimos no domingo passado, desobrigar os irmãos da igreja da tristeza que eles estavam sentindo por causa da sua prisão. E ele dizendo que aquela prisão, ao invés de trazer prejuízo, trouxe progresso para o Evangelho. Ele viu ali benefício porque ele via a mão de Deus naquela situação, e é interessante perceber isso, porque às vezes situações extremamente desagradáveis para nós pode estar sendo usada por Deus justamente para o progresso do Evangelho, para que o Evangelho seja pregado, Cristo Jesus seja testemunhado. E aí Paulo também fala da certeza que ele tinha de poder estar novamente com os irmãos. E agora ele começa a exortar a igreja no aspecto da vida única no Evangelho. Viver de modo digno, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, tanto Paulo verificando em loco essa unidade da igreja, como ausente e recebendo notícias como ele estava recebendo na prisão em Roma, ele queria ouvir o seguinte: ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que ele quer dizer com isso? Em um só espírito, em uma só alma, ele está dizendo uma só postura, uma só vivência, um todo. Essa unidade do povo de Deus favorece a lutar. A linguagem aqui é militar. Lutar pela fé evangélica. Porque o evangelho nesse mundo é luta. Não é algo pacífico, porque os opositores se levantam. Os opositores haviam se levantado na cidade de Filipos, como em todas as cidades aonde o evangelho havia sido pregado e uma igreja havia sido erigida. Havia pessoas que estavam abraçando o evangelho e era uma minoria cristã no meio de uma maioria pagã. A oposição existe. A perseguição existe. 2000 anos, um pouco mais, já se passou. Continua existindo oposição. Continua existindo perseguição. Às vezes nós pensamos que no Brasil isso não existe porque ninguém é proibido de abrir uma igreja, ninguém é proibido de ir à igreja, ninguém é cerceado na sua liberdade de expressar uma religião qualquer. Então, teoricamente, há liberdade. Entretanto, a perseguição existe. Há um esforço concentrado,
muito bem estruturado e que tem sido, ao longo dos anos, colocado em prática de forma ascendente para aprisionar a igreja. Isso significa tirá-la do espaço público. Dependendo da pregação do Evangelho, quando se denuncia o pecado, isso virou discurso de ódio. Então, o que a sociedade quer é restringir a igreja naquilo que eles chamam espaço da fé. Cada um tem o direito de expressar a sua fé, desde que seja no seu espaço restrito. Isso é perseguição. Portanto, meus irmãos, não se enganem. Lutar pela fé evangélica não era só algo para os filipenses ou para as igrejas do primeiro século. Ao longo da história, essa luta pela fé evangélica, ela tem estado presente em todos os momentos. Ora mais assintosa, ora mais dissimulada, mas ela está presente. O inimigo não descansa, e o inimigo levanta inimigos contra a igreja. E esses inimigos querem aprisionar a igreja. Portanto, é necessário que nós, assim como aqueles a quem Paulo está escrevendo, a igreja em Filipos, tenhamos o discernimento necessário, sejamos unidos em um só espírito e uma só alma, para que não haja divisões entre nós, para que, fortalecidos como igreja, nós possamos lutar pela fé evangélica. E que em nada mais estáis intimidados pelos adversários. Então, os adversários, que são os opositores, estavam presentes ali, em Filipos, estavam presentes em todas as cidades antigas, no primeiro século, e estão presentes também em nossa sociedade. Agora, o nosso consolo, conforto e esperança é aquilo que o apóstolo diz no verso 28. Pois o que é para eles prova de evidente perdição, o que é para eles prova de evidente perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Então, o apóstolo Paulo leva a questão aos dois extremos teológicos. A salvação escatológica, destinada ao povo de Deus na volta do Senhor Jesus, e a perdição ou condenação dos ímpios, também na volta do Senhor Jesus. Paulo não diz que a perseguição vai cessar. Não diz que teremos tempos de paz na terra. Pelo contrário, a linguagem é bélica. Luta. Luta é guerra. É uma linguagem militar. Então, nós estaremos enfrentando, sim, os adversários. Não se engane com isso. Quando o mundo diz paz, paz, não há paz. Quando as pessoas dizem que cada um tem o direito de professar a sua fé, não acreditem nisso completamente. O professar a fé, e dizem eles, fé é uma questão de foro íntimo. Então é reservar a fé ao espaço da fé e limitar sua atuação
na arena pública. Isso é evidente na nossa sociedade. Tem sido crescente. Agora, isso vai continuar. Paulo não diz que vai cessar. O que ele diz é que os adversários sofrerão a perdição. E que os crentes receberão salvação. E aqui ele fala de salvação em termos futuros. É para vós outros de salvação, em termos futuros, significando a consumação. Isso ocorrerá na volta do nosso Salvador. É a glorificação da igreja. Agora, até que cheguemos a esse ponto, precisamos estar atentos para o que ele diz no verso 29, quando ele diz o seguinte: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Olha como é interessante esse ponto. Sofrer por Cristo, meus irmãos, é graça. Já referi a isso na exposição da carta do apóstolo Pedro, a primeira carta, mas é bom sempre estar trazendo isso à nossa mente. Porque os apóstolos, quando foram proibidos pelo Sinédrio em Jerusalém de proclamar o nome de Jesus, Atos 5, vou ler somente os versos 40, 41 e 42. Chamando os apóstolos, isso foi o Sinédrio, a Suprema Corte de Israel, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Foram açoitados e proibidos de falar em nome de Jesus. E eles regozijaram por serem dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus e continuaram a pregar. Romanos capítulo 8, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O que Paulo está dizendo é o seguinte: filhos herdam do Pai. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus. Se somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros. Significa herdamos juntos com o Filho de Deus, juntos com Jesus. E o que Jesus herdou? E aí ele diz, se com ele sofremos, Jesus herdou o sofrimento aqui na terra, durante o seu ministério terreno. Também com ele seremos glorificados. Jesus herdou glória. Quando ressuscitou, ascendeu aos céus, foi entronizado, glorificado para todo sempre. E é isso que nós também herdaremos. Herdamos com ele o sofrimento aqui, quando nós vivemos
dignos, de modo digno do Evangelho, herdamos o sofrimento. Se não somos contrariados, se oposição levanta nenhuma contra nós, se nós não fazemos diferença alguma no meio onde nós estamos, algo está errado conosco. Agora, se carregamos a bandeira com o nome do Senhor Jesus, vivendo de modo digno do Evangelho, seremos com Ele, receberemos o sofrimento. Agora seremos com Ele também glorificados. Portanto, voltando ao texto de Filipenses, no verso 29, Paulo diz que isso é graça. Vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo Jesus. É uma graça, a palavra no grego é eucaristém. Recebemos graça para viver, para sofrer, para padecer por Cristo. Não somente crer. Segundo o que Paulo está dizendo aqui, o crer envolve o padecer. Meus irmãos, isso é diferente do evangelho triunfalista que muitos anunciam. E você deve escutar isso através de muitos meios, de que o crente não sofre, de que o crente não adoece, de que o crente não passa necessidades, de que o crente não perde emprego, de que o crente por aí vai. Isso está longe daquilo que a Escritura ensina. Paulo não faz aqui uma separação entre o crer e o padecer. A mesma graça que é concedida para crer também é para padecer. E o mesmo sustento o Senhor nos dá. É interessante isso. Muitos irmãos, na antiguidade, não tinham problema com isso. Muitos sofreram martírio e viam nisso manifestação da graça de Deus. E como os apóstolos viram quando foram açoitados pelo Sinédrio, regozijaram-se por serem dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. O grande problema nosso hoje, igreja brasileira, é que nós fomos bombardeados com essa teologia triunfalista ou da prosperidade. Aquela que ensina que todo crente tem que ser rico, e que todo crente tem que ser sadio, e que todo crente tem que... E oculta esse outro lado do padecer por causa do nome de Jesus. Mas a Bíblia é muito clara com relação a isso. Verso 30. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim. E ainda agora ouves que é o meu. Por que Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta? Ele não tinha cometido nenhum delito. Ele estava preso por causa do nome de Jesus. E o que ele está dizendo aqui é: vocês viram. Essa luta tem sido a minha. Vocês viram, vocês ouvem, vocês ainda veem que é o meu combate. É o mesmo que ele dizer: sigam o meu exemplo. Vivam de modo digno do Evangelho, ou seja, de modo único. A nossa fé não pode ser compartimentalizada.
Muitos crentes fazem uma dicotomia do evangelho. Há um tipo de evangelho que é vivido na igreja, no contexto religioso, e há outro tipo de evangelho que ele vive fora da igreja, no contexto social. O evangelho que ele vive dentro da igreja, no contexto religioso, ele procura ser o mais piedoso possível, o mais compatível possível com a Escritura, dentro da igreja. Agora, o evangelho que ele vive fora da igreja, no contexto social, é um evangelho liberal. É um evangelho permissivo. É um evangelho que faz concessões ao pecado, ao mundanismo. E quando Paulo diz viver, acima de tudo, de modo digno do evangelho, e a palavra lá no original mono, único, nós não podemos fazer uma dicotomia. A igreja tem que estar unida, vivendo unida a fé evangélica, para poder combater os adversários. Caso contrário, fracassará. E nessa mesma esteira de raciocínio, inicia o capítulo 2. Eu acho desnecessário dizer novamente, mas, enfim, talvez alguns que estão me escutando hoje, vendo, seja a primeira vez. Eu quero repetir que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Isso foi acrescentado mais tarde, para facilitar a busca. Então, essa carta, uma carta, ela é escrita como uma carta qualquer, sem essas divisões. As divisões, às vezes, até atrapalham, porque nós vamos ler e, às vezes, temos a impressão que terminou aquele assunto, vai começar outro capítulo tratando de outro assunto. Quando você for ler, tira isso da sua mente. Nós estamos numa aula de escola dominical, portanto, é imprescindível que essas coisas sejam ditas. Aqui ele continua no mesmo assunto. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia. A tradução se há, a meu ver, não é a melhor. Porque o texto original começa com esse conectivo, eis. Isso pode ser traduzido estes, pode ser traduzido por visto que há. Porque não é uma dúvida, é uma certeza. Visto que há exortação em Cristo. Exortação, aqui é o verbo parakaleo. A palavra paracleses vem desse verbo parakaleo, que tem várias possibilidades, mas no contexto aqui é conforto. É conforto. Então, visto que há conforto em Cristo, que há consolação de amor em Cristo, que há comunhão do Espírito e que há entranhados afetos, essa expressão é muito interessante e é preciso entendê-la dentro do contexto judaico. Paulo está escrevendo em grego, mas ele é um judeu, também um cidadão romano. Aliás, Paulo era versado em 3 culturas diferentes. Como hebreu, dentro da cultura
dos judeus. Recebeu a melhor educação possível. Como cidadão romano, ele conhecia muito bem a cultura romana e conhecia também o latim. E conhecia o grego que dominava, que era a língua franca da época. A gente pode até fazer uma comparação com o inglês hoje, que se fala no mundo inteiro. Então ele conhecia muito bem essas três culturas. Mas o seu pensamento, o seu coração, o seu interior, ele é judeu. E quando o judeu falava de entranhados afetos, o que ele estava dizendo? Para o pensamento dos judeus, as emoções estão nas entranhas. Entranhados é de entranhas mesmo, vísceras, órgãos interiores. Para os judeus, para o pensamento semítico, aqui estavam as emoções. No intestino, nas vísceras. Por isso, entranhados afetos. E segundo ele, tudo isso há em Cristo. Não está colocando em dúvida, como a tradução às vezes parece nos levar a pensar, mas é uma certeza. Há exortação, ou seja, há conforto em Cristo, há consolação de amor em Cristo, há comunhão no Espírito e há entranhados afetos de misericórdia em Cristo. Isso é uma união visceral, Igreja e Cristo. Estamos unidos. Então Paulo faz um apelo. Visto que existe isso, e que há essa união tão forte, completai a minha carreira, verso 2. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Mais uma vez ele está clamando por unidade. Completem a minha alegria. E que haja unidade entre vocês. Pense a mesma coisa. Tenham o mesmo amor. Sejam unidos de alma. Tenham o mesmo sentimento. Provavelmente chegou a ter o conhecimento de Paulo que havia problemas na igreja. E mais à frente um pouquinho isso vai ficar mais claro. Havia problemas. E quando há problemas na igreja, se esses problemas não forem tratados e resolvidos, redundará em divisão. Então Paulo está fazendo aqui uma profilaxia. Antes que aconteça, ele está orientando para que não chegue a acontecer. Não façais por partidarismo ou vanglória, nada. Cuidado com divisões na igreja. Cuidado com vanglória. A palavra vanglória é glória pessoal e uma glória vã, porque a glória verdadeira é de Deus. Então, quando o indivíduo assume glória para si, essa glória é vã, significa que ela é fugaz, passageira. Mesmo que ele consiga auferir alguns resultados dessa glória, mas será momentâneo. Não é algo verdadeiro, não é algo para ficar, porque a glória é de Deus. E a glória de Deus ele não dá a outro. Então a glória é vã. Então nada façam
nem por partidarismos, fazendo separações, divisões, facções na igreja, e nada façam também buscando glória pessoal, vanglória. Mas por humildade. Conceito de humildade é muito difícil de definir. É uma palavra difícil de conceituar. E por ser tão difícil, ele vai trazer um exemplo. A partir do verso 5. E o melhor exemplo de todos, veremos isso no domingo que vem, que é o exemplo de Jesus. E o próprio Jesus chamou a aprender com ele. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. Então, humildade. Nós temos que olhar para Jesus. Nada façais por glória pessoal, por partidarismo, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha aqui, ponto difícil de colocar em prática. Não obstante, é imprescindível para que a igreja permaneça unida e os crentes possam viver de modo único o Evangelho, agindo não por partidarismo ou glória pessoal, mas agindo por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu. Isso aqui ele não está falando de bens, como aconteceu na igreja em Atos dos Apóstolos, no início da igreja, que Lucas descreve no capítulo 2, do verso 42 a 47, onde ele diz ali que ninguém considerava nada como seu, como propriedade sua, mas colocava tudo à disposição da comunidade para que ninguém passasse necessidade. O contexto aqui é outro. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aqui não está falando de bens como posses, coisas materiais, mas como dons, como talentos, como habilidades. Nós gostamos muitas vezes de olhar para nossas em detrimento das habilidades dos outros. Sobrepor as nossas e abaixar as dos outros, para que o nosso nome sobressaia. E quando isso acontece, o que estamos buscando? Vanglória. O que ele está exortando é isso. Para que ninguém tenha em vista só o que é seu, olhando só para o seu umbigo, olhando só para os seus talentos, habilidades e dons. Não, mas também considerando do outro. Em se tratando de dons, os dons são distribuídos na igreja. Ninguém gera dom. São distribuídos conforme o Senhor quer. Deus também dá as habilidades. Tudo aquilo que temos, recebemos. E assim como eu recebi, o outro também recebeu. Portanto, eu não posso focar só nas minhas habilidades,
nos meus dons e desprezar o do outro. Porque isso vai gerar na igreja partidarismo e vai gerar no meu coração vanglória. E se agir assim, não estaremos preparados para lutar juntos pela fé evangélica. Nós precisamos nos unir como Igreja de Cristo Jesus para enfrentar essa batalha. Viver o Evangelho, repito, é luta. Então nós precisamos viver o Evangelho de modo único. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Que nós aprendamos cada dia, olhando para a Escritura e tirando dela os ensinamentos que necessitamos para viver de modo único o Evangelho de Cristo. E assim seu nome será exaltado, glorificado e não o nosso. A Ele toda a glória, todo louvor. E a nós foi concedido graça, tanto para crer, como para padecer por Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, nos períodos de sofrimento, períodos de lutas, dificuldades, aqueça o seu coração, lendo, meditando, refletindo na palavra do Senhor e pedindo que o Senhor aplique esta palavra ao seu coração. Mais do que um evangelho triunfalista. O evangelho é triunfalista no final, nos conduzindo à glória. Mas enquanto estamos trilhando o caminho, ele é a cruz. E Jesus assim nos ensinou. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Oremos. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por essa carta tão maravilhosa, tão abençoadora, que o teu Espírito fez com que fosse preservada para a nossa edificação. Senhor, eu clamo pela vida dos teus servos, livres em Cristo, para que assim permaneçam, trilhando este caminho e lutando juntos pela fé evangélica, vivendo de modo único o Evangelho de Cristo Jesus. Seja engrandecido, Senhor, e abençoe teu povo. Fortalece tua igreja, em nome e por amor de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Povo de Deus, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações e a direção segura do teu Espírito repouse e permaneça sobre o teu povo, aqui e em todo lugar, agora e para todo sempre. Povo de Deus, fique em paz.